Olá, seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Gente, esse vídeo ele é uma continuação do nosso vídeo sobre a odontogeriatria como uma especialidade dentro da odontologia. E hoje, nesse vídeo, nós iremos dar continuidade a essa playlist falando sobre as principais causas de problemas bucais em idosos. Então, antes da gente saber quais são essas principais causas, nós precisamos saber como a função mastigatória ela funciona em pessoas dessa faixa etária. Então, a função mastigatória é todo o procedimento que é feito no sentido de devolver a função mastigatória. E isso deve ser avaliado tanto no ponto de vista ortopédico quanto no ponto de vista funcional. Assim, vendo, conseguimos observar as alterações mastigatórias que são decorrentes do processo de envelhecimento daquele idoso. E essas alterações, elas são inúmeras e elas decorrem de algumas características como a perda de elementos dentais. Então, durante a vida vai se tendo a perda de elementos dentais, consequências de periodontites ou até mesmo de algum outro tipo de patologia, uso de próteses, restaurações realizadas ao longo da vida, então restaurações de amálgama, resina, aspecto periodontal que aquele idoso apresenta, ele apresenta uma gengiva saudável, uma gengiva espessa, hábitos alimentares também e funcionais. E com isso, a gente consegue observar que essas alterações que são decorrentes do envelhecimento, elas influenciam diretamente nos problemas bucais do idoso. E para isso, a gente precisa de alguns recursos para melhorar a estética do idoso. Mas antes, nós precisamos saber quais são as principais causas de problemas bucais. A primeira é a dependência física. Então, como abordamos no último vídeo, a dependência física do idoso, a cadeira de rodas ou a impossibilidade de andar normalmente por conta de algum membro, isso pode dificultar a ida ao consultório. E dessa forma, pode haver algum desleixo para esse paciente. Então, é um paciente que não consegue fazer a escovação correta, porque existe alguma alteração ali na sua função dos seus membros superiores. Então, isso vai influenciar a gerar problemas bucais. Outro problema é a baixa autoestima. Então, como falamos, os aspectos psicológicos e emocionais devem ser lidados nessa época da vida, assim como todas as outras, tá? A psicologia ela é importante, a saúde mental é muito importante e em especial quando há falta de múltiplos elementos dentários. Então a pessoa ela não quer sorrir, ela evita de estar socializando por vergonha e isso gera essa baixa autoestima. E trazer de volta essa autoestima para o paciente é um dos pontos mais importantes da atuação do cirurgião dentista para pessoas de todas as idades, principalmente a melhor, que é a terceira idade. Outra causa são as ausências nos consultórios, ou seja, uma baixa frequência de visitas em consultórios odontológicos. Isso se dá a diversos motivos, como por falta de mobilidade, como a gente falou, a dependência física, por esquecimento, ou até mesmo por outro tipo de doença que o paciente faz com que ele se impossibilite a ir ao consultório dentário. E isso pode acarretar em outras doenças, como a cárie e a doença periodontal. Falaremos agora sobre a cárie. Então, a cárie, ela é ocasionada principalmente pela junção da alta ingestão ali de alimentos com carboidratos, alimentos com açúcares, seguidas ali da má higiene oral. E com isso, vai formando ali o ácido, que gera aquela cárie, a mancha branca, e depois ela vai se evoluindo ali para até afetar a dentina, até afetar a pulpa, provavelmente fazendo com que aquele paciente tenha que fazer agora um tratamento de canal. E o tipo de cárie mais comum em pacientes idosos é a cárie radicular. E para fazermos o controle dessa cárie, assim como de outras cáries, o mais indicado são o controle da placa bacteriana, através de escovação supervisionada, a prevenção da doença periodontal, então higiene adequada, utilizando ali
tipos de fios dentais que são mais facilitados para aquele idoso estar utilizando, como por exemplo o passa-fio. A avaliação e estimulação da mastigação, da função mastigatória. A fluoroterapia, então, seja aplicação tópica de flúor ou verniz fluoretado. O uso de chicletes com xilitol ou emprego de estimuladores de saliva quando o paciente ele alega ter xerostomia, que é uma consequência de alguns tipos de tratamento, principalmente quando é o paciente que faz uso de quimioterapia ou radioterapia. Ele tem, né, esse tipo de sensação de boca seca. Aconselhamento dietético, tá? É indicado, né, que faça essa junção multiprofissional do dentista com o nutricionista do paciente. O laser cirúrgico, né, e o laser terapêutico, que pode estar sendo usado na prevenção de cáries radiculares, pois ela vai fazer com que haja o aumento da dureza da dentina, do cemento e também a esterilização do meio. Então são vários tipos de meios que a gente pode estar fazendo a controlação da cárie e também a prevenção dessa doença para que ela não afete esse tipo de grupo. Doença periodontal. Então a doença periodontal ela é muito comum, tá, nessa fase da vida, principalmente por uma higiene oral inadequada e a falta do fio dental, né, como nós falamos. Vai fazer então a acumulação de placa, a invasão, a retração gengival, a perda de inserção dental, o trauma, perda de osso e com a doença periodontal vem cálculos dentais, né? Os famosos tártaros. E para a gente estar fazendo a remoção desses tártaros, o mais indicado é a raspagem e alisamento radicular. Temos aqui no canal um vídeo que a gente fala mais sobre a RAR, né, que é a raspagem e alisamento radicular. Vou deixar o link no card, tá? E também aqui embaixo na descrição. Então, se você tem dúvida de como é que funciona esse processo de cálculo dental, da raspagem, né, que são feitos com curetas, em alguns casos especiais pode estar utilizando sonda, assista esse vídeo, tá? E aproveitando também, inscreva-se aqui no canal, ajude a gente a chegar a 15 mil inscritos e levar informação para mais e mais pessoas. Beleza? Outros tipos de doenças comuns, né, que são as chamadas lesões cervicais não cariosas. E essas restaurações radiculares prévias, elas são importantes ali, principalmente com o paciente ele tem esse tipo de lesão, né? Então vamos fazer ali uma classe 5. Perdas dentais, elas são comuns de acontecer nessa idade, né? A depender do estágio da cárie, doença periodontal. Em alguns casos, a extração dentária indicada. E também a dor orofacial e disfunções da ATM, disfunções temporomandibulares. Abordamos sobre a dor orofacial e as DTMs no nosso vídeo anterior, mas falaremos novamente que a dor orofacial não é nada mais nada menos quando as funções mastigatória, muscular e articulatória elas estão desequilibradas, o que leva à disfunção temporomandibular, que pode dar no indivíduo idoso por diversos motivos, né, por diversas causas, como edentulismo, a perda precoce dental, a disfunção mastigatória, os hábitos parafuncionais, o bruxismo, tá? Muito comum o bruxismo tá causando as DTMs e outras doenças sistêmicas como a artrite. Então, cabe a nós fazer a prevenção. Então, se você vê que aquele paciente ele tá começando a ranger os dentes, os elementos dentais dele estão mostrando para você esse desgaste por bruxismo, você já vai começar a prevenir, indicando ele, por exemplo, uma placa de bruxismo. Fluxo salivar. Como falamos, né, anteriormente, a xerostomia ela é uma sensação de boca seca, podendo ser ocasionada por alguns tipos de patologias, como o câncer, né, que consequentemente o paciente ele tem que fazer quimioterapia, radioterapia. E, além do mais, a xerostomia ela pode ser afetada também por situações de estresse, de ansiedade, uma baixa ingestão hídrica, né, vai causar a sensação de boca seca, antidepressivos, diuréticos, pacientes também que apresentam algumas patologias como diabetes e mulheres na menopausa, doenças congênitas que podem ser melhoradas, né, a xerostomia, com o uso
de alguns fatores, como falamos anteriormente, mas iremos repetir, que é, primeiro, o uso de saliva sintética e a mascar, né, chicletes sem açúcar para estar melhorando e aliviando essa sensação de boca seca. Também temos um vídeo aqui no canal sobre cheirostomia, que abordamos muito mais aqui do que esses poucos minutos. Link também no card e na descrição vamos deixar para vocês. Então, a perda da função mastigatória, ela aconteceu, né, por conta dessas diversas causas que a gente falou até agora. E aí, a gente precisa estar fazendo também outros tipos de atualizações para que aquele paciente ele volte com a sua função mastigatória. Seja ela através de próteses faciais com grampos e até mesmo problemas estéticos mais comuns que nós iremos fazer a reversão desses problemas estéticos. Mas quais são esses problemas estéticos? Existem vários, né? Existe o escurecimento dos dentes por abrasão, o alongamento das coroas por retração gengival, a abrasão que é provocada pelas escovas, tá? Então existe pessoas ainda que acreditam que a força, quanto maior, melhor a escovação. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sempre fala para os nossos pacientes optarem por uma escova de cerda macia e escovar levemente, suavemente, para que aquelas cerdas elas consigam fazer o seu trabalho. A bifração, provocadas por traumas oclusais, tanto a abrasão quanto a bifração, elas são patologias de lesões cervicais, tá? Vai sair vídeo sobre esse tipo de lesões cervicais não cariosas aqui no canal, então já ativa o sininho. Mudança no posicionamento dental, que é provocado pela a perda dental e as disfunções mastigatórias também, os espaços protéticos e também o edentulismo. Então, depois que a gente optou, né, para mostrar para vocês alguns tipos de problemas estéticos mais comuns, a gente também precisa falar sobre a higiene bucal. Pois a higiene bucal, quando ela é inadequada, pode estar diminuindo ali a percepção gustativa pela presença de matéria alba e também restos de alimentos, que vai fazer a dificultação da estimulação de quimiorreceptores orais. Então, existem algumas situações, gente, algumas condições sistêmicas que o paciente ele não está apto a fazer a higiene oral sozinha. E ele tem que contar com uma equipe para auxiliar. Seja o cuidador, seja um filho, seja o companheiro. E isso tudo a gente fala com o objetivo de instruir a vocês que é preciso desenvolver programas de reinserção do idoso para que ele possa se sentir valorizado, para que ele possa valorizar-se também a sua própria vida e acompanharmos o idoso ali desde ali do seu começo ali daquela fase, né, ali no final da fase adulta, ali início da terceira idade, para que ele seja acompanhado nas consultas, pois é sempre bom que um familiar, principalmente, né, de preferência, ou um amigo, esteja ali incentivando a higiene oral nessa idade e também ali no posterior ali da sua vida. Porque a parte oral, ela influencia diretamente na parte psicológica. Então, todos esses problemas que a gente falou, né, como a dependência física, a baixa autoestima, elas são mais ainda influenciadas quando o idoso ele não tem ali um auxílio de alguém para estar estimulando ele ali a fazer a higiene bucal. Então, quais são esses recursos para melhorar essa estética do idoso, né? Já que a gente falou sobre os problemas, agora vamos trazer a solução, né? Então, o profissional, ele tem que esclarecer, primeiro de tudo, uma coisa, que existe um limite entre o ideal e o que realmente pode ser obtido com os recursos disponíveis. Então, não adianta um idoso querer colocar um perfil estético de um mesmo paciente que apresenta 20 e poucos anos, porque já não apresenta as características fisiológicas iguais. Então, é um paciente ali que já apresenta perda de inserção óssea, né? Quando a gente observa na radiografia, já tem uma perda óssea vertical, horizontal por muitas vezes. Então, há um limite. Então, precisamos observar o limite entre a necessidade e o desejo. E em muitos casos, haverá um desalinho para atingir as expectativas nos dois lados, né? Tanto do cirurgião dentista quanto do idoso. Então, quais são esses recursos, né? Clareamento dental, tá? Ele pode ser feito nessa fase.
Restaurações com materiais estéticos, como a resina, né? Principalmente, tem vários tipos de resina hoje no mercado. Até mesmo o CIV modificado por resina, o CIV que tem tantas propriedades positivas, né? A gente gosta muito de falar sobre o CIV, principalmente porque ele vai fazendo ali a liberação de flúor. Uso de próteses faciais fixas ou removíveis, próteses totais, implantes dentais, né? O implante, ele é um ótimo auxiliador ali para estética, que o paciente ele não vai ter que ficar fazendo a remoção da prótese e lavando aquela prótese. Próteses também parciais sobre implantes, tratamentos periodontais estéticos e também a parte de dentística, facetas, fragmentos cerâmicos, laminados estéticos para estar melhorando ainda mais a estética daquele idoso. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Mande pro nosso Instagram, @canal Resumos de Odonto. Não esquece de ativar o sininho e assistir os nossos últimos vídeos. É isso, valeu!